Olá, estamos aqui hoje no programa Ana Talks com meu amigo, meu parceiro de trabalho, Marcos Tashiwawa. Tachikawa. Tachikawa, sabia que eu ia esquecer, né? Marcos Tachikawa, ele é natural de São Paulo, capital, meu conterrâneo também. Mora em Vinhedo há 22 anos, pai da Daniela e da Débora, viúvo, foi casado com a Claudine por 26 anos, terapeuta, fotógrafo e músico, cristão. 60 anos recém-completados, hein? Sexta-feira Parabéns! passada. Olha, parabéns! Deus Obrigado. abençoe. Não Amém. parece, viu? Que Parabéns. bom. Adoro um cinema, um filme. E seu filme preferido? Forrest Gump. Eu também adoro. Nossa, já vi 1000 vezes e vejo quantas vezes precisar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a terapia ao alcance de todos, tá? Então, Marcos, fique à vontade aqui para conversar, para também se expressar em qualquer coisa aqui que queira falar, né? Das perguntas aqui que eu vou fazer para você. E agradeço muito a sua presença aqui no meu programa. Vai ter uma relevância muito grande aqui para o programa e para as pessoas entenderem melhor o que é a terapia, o que é a hipnose, o que é a hipnoterapia, né? Nome dificinho de falar, já enrola um pouco. E então, o Marcos, ele é viúvo, tá? Ele, além de terapeuta, ele é músico e toca bateria. E a Débora tem 23 anos, a filha dele, e a Daniela tem 26 anos. Conheço as duas, maravilhosas. Um beijo para as duas. E o Marcos também é fotógrafo, né? Fotógrafo profissional. Ele atuou como executivo no mercado corporativo por 4 décadas, mas desde 2021 passou a atuar como terapeuta cristão após o falecimento de sua esposa, Claudine, e hoje é terapeuta em tempo integral, né? Então vamos falar sobre isso, né, Marcos? É isso aí. Carol, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, pelo tempo, pelo espaço. E vai ser um prazer imenso conversar com você, né? Prazer é todo meu. Marcos, vamos lá. Por que você escolheu a hipnoterapia como sua profissão, né? E agora que é em tempo integral, né? É uma longa história. Então é assim, eu sempre transformei, eu sou um daqueles que transformava hobby em profissão. Então, por exemplo, eu sou fotógrafo porque fotografia sempre fez parte da minha vida. Eu comprei minha primeira câmera com 10 anos de idade, com dinheirinho de mesada que eu ganhei da minha tia. Eu fui lá, comprei uma Com daquelas Kodak de filminhas. filme, ainda era cartucho, né? E no máximo 12 poses, né? E aí quando lançaram de 24, uau! E sem saber como ia ficar a foto, né? Exato, a gente tinha que mandar revelar e tudo mais. Então, desde os meus 10 anos eu brincava com fotografia, porque o meu pai e os meus tios, como bons japoneses que eles eram, né? Viviam com uma câmera na mão. Eu cresci no meio de fotografia, e aí virou profissão depois, né? Veio depois. Mergulho, eu sempre mergulhei também, virou profissão também. Trabalhei em operadora de mergulho, né? Por mais de um ano. Que legal. Adorava viajar, e aí morei fora, morei 15 meses no Japão, então, assim, tudo que eu gostava, fui trabalhar fora, né? Conseguiu realizar. Aí música também, cresci numa família musical, o meu primeiro instrumento foi piano, mas assim, o que estava no coração era a bateria. Olha só. E aí eu comecei a tocar bateria, e um amigo meu foi trabalhar numa editora, onde eles editaram a edição brasileira da revista Modern Drummer, que é a revista mais conceituada, mais conhecida de percussão e bateria no mundo. Eles trouxeram para o Brasil. Eu comecei a escrever para essa revista. E aí, por conta disso, as empresas com as quais eu recebia, eu fazia teste de produtos. Então, eu pegava os produtos,
testava, fazia o texto, isso era publicado na revista. Isso abriu as portas para eu entrar no mercado de instrumentos musicais. Eu fui contratado por uma empresa, aí eu parei de escrever para a revista e eu comecei a trabalhar para várias marcas. E aí, com instrumento musical, eu trabalhei mais de uma década. Nossa, e música, pra mim, nunca fiz nenhum curso de instrumento musical, mas música pra mim é vida. Eu ouço música em todo lugar, no carro, é indispensável. É, Nossa, eu não vivo sem música. Música é tudo de bom, né? E tem estudos hoje, hoje a ciência prova que o ensino musical, desde criança, já na infância, ajuda no desenvolvimento cognitivo, na percepção de simetrias, a questão de ritmo, coordenação fina, nos raciocínios lógicos, E que acaba principalmente. sendo uma terapia também, né? Então, A música, né? acaba. O instrumento em si, porque você se concentra ali, né? Exatamente, exatamente. Isso ajuda na formação até do caráter da criança. Olha, até isso, eu não Até sabia, isso, não. porque ela trabalha toda uma questão de eh, ordenar as coisas, né? Sabe, Priorizar e tudo sim, mais, sabe tal. que a minha família também é muito, tem bastante pessoas de músicos, e músicos assim, de, como que fala? Autodidata, né? Que legal. Que aprenderam sozinhos, ou a família foi ensinando. E eu fiz muita coisa também de esportes, na minha infância, e tudo, mas música eu nunca fiz. Acho que era tantos compromissos que eu tinha, né? De essa área que eu gostava, tanto é que eu fiz educação física, mas eu fiz ginástica olímpica, natação, tênis, balé. Então, eu fiz muita coisa. Mas a parte. Eu também gostava muito de coisas manuais. Depois, mais velha, eu fiz curso de. Pintei quadros, curso de biscuit. Eu quero fazer ainda curso de cerâmica. Desde o início, fazer a massa, pintar. Mas a música é uma coisa também que, falei, eu preciso aprender algum instrumento, né? Aí eu já fiquei pensando isso, o que será, piano ou violão? Já falaram para mim que violão é muito difícil, que demora muito tempo para aprender. Eu falei, será que eu vou pro piano, tal? Claro, quando eu era criança, eu tenho até meu tio Pitito, Francisco Pedro, um beijo para você. Ele me deu um pianinho, eu ficava lá, mas minha mãe não aguentou o barulho, não. Ela deu logo embora o piano, porque, né, não era um piano profissional, tudo, mas eu lembro que ele tinha um piano quando criança, e eu sempre gostava de ouvir tocar, tal, e meus tios também, primos dos meus pais, tocavam piano. E acho muito interessante isso, né, a música. Nunca é tarde para começar, de verdade, Carol. Bom, Nunca é eu tô tarde para começando a começar. vida agora, fiz 40, Então, nunca é não tarde, sendo né? repetitiva, como eu já falei aqui, dizem que a vida começa aos 40, né? Então a minha começou em novembro do ano passado. Daqui a pouquinho Na já vou para verdade, 4.1 já. na verdade, a vida começa quando você decide que ela começa, né? Então, É assim, verdade. já um spoiler, né? Tem uma frase do Carl Jung que é fantástica, que é atribuída a ele, eu acredito que é dele mesmo. Jung falava assim: enquanto você não transformar o teu inconsciente em consciente, o inconsciente continua dominando a tua vida, continua regendo aquilo que você faz, aquilo que você acredita, e você continua chamando aquilo de destino. Ah, então, sabe, a coisa da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, sempre Gabriela, deixa eu continuar do jeito como tá, assim, aquela tal história. Se você não mudar alguma coisa, nada muda. Sim, Então, se você continuar achando assim, não, já é tarde para eu começar a tocar um instrumento, né? Não, se você continuar acreditando nisso daí, né, você não vai tocar nunca. Mas se você decide falar, agora eu vou aprender, né, mesmo que demore, nossa, aí a coisa vai.
né? E não podia deixar de falar o quanto o Marcos me ajudou. Eu fiz terapia, hipnose com ele e foi maravilhoso o resultado que eu tive. É indescritível a Carol, a Carolzinha de antes e a Carolzona de hoje, depois da terapia, da hipnose, diante de acontecimentos da vida que todo mundo passa por alguma coisa, seja na infância, seja na adolescência, na vida adulta, e cada um acaba somatizando ou tratando de uma maneira, às vezes, não muito boa, né, para a saúde. E aí a hipnose vem para auxiliar e para ajudar você, mas é como você falou, você tem que querer. Você dá o auxílio, mostra, e aí você tem que agir. Pode levar um tempo, cada um tem o seu tempo, mas a coisa acontece. Exatamente. E é assim, então, ao longo da minha vida, ah, todos os meus hobbies viraram profissão, né? A única coisa que não aconteceu desse jeito foi justamente a terapia. A terapia aconteceu justamente por uma necessidade. Então, como é que aconteceu? Ah, eu vim trabalhando no mercado corporativo minha vida inteira. Comecei a trabalhar com 16 anos, eu era office boy do meu pai. Aos 19 eu continuava office boy, mas eu era sócio da empresa. Sim, sim. Foi ali desde o começo, E ali eu, devagarzinho, né? isso, mas foi importantíssimo porque eu vim aprendendo a lidar com os meandros de ambientes corporativos e responsabilidades e tudo mais. E uma coisa que eu preciso mencionar aqui é que o fato de eu gostar de música, além de ter vindo de uma família musical, que minha família toda também sempre foi inserida num contexto cristão e a música dentro das igrejas era uma coisa muito forte. Sim. E eu via os meus primos tocando, eu via os meus amigos tocando, falei, eu quero tocar alguma coisa também. Então foi por isso que eu coloquei os dois pés para dentro assim, do mundo musical. E eu vim trabalhando com música, foi corporativamente o meu último trabalho. Ainda teve uma passagem minha para ajudar a montar um café conhecido aqui em Vinhedo, que você Nossa, foi, que você conhece, que é maravilhoso, o Barnol de maravilhoso. Café, né? Então eu ajudei a Nossa, Carla a e fazer. agora, depois que você ajudou, ela depois ampliou ali, Foi ficou o maravilhoso, segredo ó. mais bem Gente, ó, guardado. venha, quem vier para Vinhedo, venha tomar um café no Bar Lounge Café, fica na estrada indo para Itatiba, maravilhoso lugar, o atendimento, a comida, as bebidas, o Waffle Liège, que é o meu preferido. Vale a pena conhecer, uma vista maravilhosa e parece que ela tá ampliando mais, né? Tá, tá. Ó, Carla, Já, merchan de graça. depois eu vou chamar a Carla para vir aqui Isso. conversar, né? Porque é um espaço muito único, né? É, Aqui na região toda, assim, é, né? Ela fez com muito capricho. Não é à toa que ela é cristã também, é, né? Então, tudo que a gente coloca ali, Deus em primeiro lugar, as coisas acabam fluindo de uma maneira ou de outra, é. né? É, sempre para um lado bom, por mais que existe o lado ruim, né, das coisas. Uhum. O Barn foi um dos segredos mais bem guardados de Vinhedo, porque enquanto a gente permanecia no lugar Nossa, que antigo, difícil, hein? nossa, tá ficando pequeno, vocês não vão pro lugar. Não, imagina, aqui tá tudo Eu muito lembro que bem, você muito falou, bem. ó, tem surpresa, mas não falava o E a quê, Carla né? já estava preparando o lugar novo, né? E, bom, mas isso daí você deixa para conversar com Com ela, ela, quando ela vê, ela conta a história Não, porque toda. eu já conversei com ela pessoalmente e eu adorei a história. É, Ela já me falou não, é alguma coisa. fantástico. A decoração de lá, estilo É, é canadense, né? não, americano. É americano? Country americano. Eu achei que era canadense. E Tem também, agora é mas maravilhoso. Você entra no banheiro, tu já tem até o boi. é, É lá é, mugindo, é mugindo, né? Mu- o boi, ele faz mugido. mugido, É. é. Aí eu lembro, a primeira vez que eu fui, levei até um susto, mas eu achei, cada É, detalhe lá é impecável, viu? isso. Então esse foi o último trabalho, né? Mas A Dani enquanto... continua lá? Não, não, não. As duas já saíram, né? Tem uma outra equipe trabalhando lá agora.
Mas, assim, foi o último trabalho que eu fiz em âmbito corporativo. E isso veio acontecendo, assim, paralelo ao meu trabalho como terapeuta, e aí Sim. você participou, você viu, né, que a coisa vinha acontecendo concomitantemente, né, paralelamente, na verdade. Então, mas assim, como é que eu cheguei na terapia? Quando eu saí do mercado musical, eu trabalhei com fotografia, atuei como fotógrafo profissional, só que quando chegou a pandemia, a primeira coisa que acabou foi o ajuntamento social. Sim. Então a gente era impedido, né? Assim, muita gente foi prejudicada naquela época, então todo mundo que trabalhava com evento As social pessoas acabou. tiveram que se reinventar, né? Imagino que você aqui, né, também com um. Aqui nem tanto, porque como tinha médicos profissionais da área da saúde, então eu não pude fechar. Aham, E aí acabou que alguns profissionais foram beneficiados, né, que bom. nesse aspecto. Mas você acredita que todo esse tempo da pandemia, todos que a gente continuou trabalhando aqui, né, recepcionista, ninguém pegou Covid? Olha, graças a Deus. Foram pegar, Graças assim, a a gente foi Deus. pegar depois, assim, que foi, vai passar ano novo em uma praia, e vai viajar, mas no trabalho, e a gente trabalhando aqui, naquela confusão lá, e toma vacina, não toma vacina, que vacina toma, aquela coisa, Uhum, ninguém pegou. que Pelo bom. menos ninguém foi, se alguém pegou, não teve sintomas, né? Uhum, graças Então, a Deus. o doutor Ricardo, que trabalhava aqui conosco, orientou a gente tomar vitaminas D, vitamina complexo B, para deixar a nossa imunidade bem alta, porque aí você não pega nem Covid, nem nenhuma doença, né? É, Então, ele evidenciou bastante essa parte de fortalecer o sistema e imunológico. exatamente, porque cada um falava uma coisa, né? Então é Uhum, muito polêmica é. essa parte aí, né? Então, o que que aconteceu? Um pouco antes, em novembro de 2019, a Claudine veio se queixar à noite, falou: Olha, eu tô com um enrijecimento abdominal aqui que tá muito estranho. Quando eu coloquei a mão, tava duro, feito pedra. Né? Eu falei: Não, No para, isso abdômen. não é isso, isso não é normal. Na manhã seguinte, eu levei ela para fazer o exame. Aí, tornando a longa história curta, foi diagnosticado, internamos ela, né? Foi diagnosticado uma metástase já no fígado. Ah, E aí a Clô ficou 10 dias no hospital internada com o pessoal revirando ela para tentando achar a fonte primária. então já fazia um tempo que ela já estava. Ela já estava Só que sem doente, sintoma. exato. Ela estava tinha sintomas que a gente só soube depois. Então ela começou a perder peso, perder peso, perder peso e não sabia como, e ela comia bem, né? E aí a gente estava sem saber o que fazer, o que que era, e ficamos novembro inteiro, dezembro, metade do mês atrás de médico, aí por conta de Natal todo mundo para. Sim. Só em janeiro de 2020 é que uma médica que nos atendeu, ela falou: Olha, eu preciso que vocês peguem o bloco e as lâminas e mandem para minha patologista de confiança. Fiz isso, peguei, tirei do laboratório daqui e levei para São Paulo, né? Aí foi a doutora Filomena, ela fez toda a análise e ela constatou que era um colangiocarcinoma, que era um tumor que começa nos dutos biliares. Como é que a gente vai achar uma coisa dessas precocemente? É muito difícil, muito difícil. Mesmo fazendo ultrassom, Não, tudo de ela fez prevenção, ultrassom de tudo quanto era jeito, né? nos anos seguintes, Tomografia, e não detectava nada. não, detectava já a metástase no fígado. Não, mas nessa data, mas os anos anteriores, Ah, não, anteriormente ela e não ela estava sentia com dor, quantos nada. anos? Foi 2019. Então ela tinha 47, alguma coisa assim, agora eu não vou lembrar de cabeça. Nova, super nova, É. né? Bom, somente em janeiro de 2020 é que a gente descobriu de fato que era o colangiocarcinoma,
pesquisando, a gente viu que era um câncer incurável e já estava em estágio avançado. Conseguimos um tratamento para ela em São Paulo, no Arnaldo Vieira de Carvalho, que era o primeiro hospital do câncer do Brasil, no mesmo complexo da Santa Casa. E a gente começou a fazer o tratamento lá por conta de anjos que Deus coloca na vida da gente. Uma amiga nossa conseguiu que ela fosse tratada nesse hospital. Um outro amigo nosso, um outro casal de amigos nossos, conseguiu que ela fosse tratada pela equipe de fígado da Santa Casa, ou seja, uma baita equipe médica, a quem somos eternamente gratos, né? E aí a gente fazia uma viagem só. Então, em uma viagem, ela fazia consulta na Santa Casa, depois ia fazer a quimioterapia no Arnaldo Vieira de Carvalho. E você chegou, só te cortando aqui, vocês chegaram a fazer alguma terapia alternativa, além da químio e a hipnose, alguma outra coisa ou não? Não. Não, porque isso foi em janeiro. Em março estourou a pandemia. E aí, o que aconteceu? Aí, em março, o meu trabalho de fotografia, né, tinha acabado, estava impossível fazer qualquer coisa, e eu estava com uma mulher doente. E aí eu passava, quando a gente ia para São Paulo, eu ficava de 8 a 10, cheguei a ficar 12 horas dentro do carro, esperando ela fazer Guardando. todas as consultas e todos os procedimentos, porque eu não podia ficar com ela no quarto por causa da pandemia. Não E, podia entrar nem no hospital. e pelas políticas internas do hospital. Então, só podia ficar no carro. Aí eu parei e pensei, bom, eu estou sem trabalho e com uma mulher doente em casa, preciso fazer alguma coisa. Então foi quando, olhando nas redes sociais, um amigo meu botou lá uma postagem de que ele tinha se formado em hipnoterapia avançada. Perguntei, amigo, peraí, eu te conheço, você é um cara sério, cristão também, a esposa Sim. dele é psicóloga, e aí perguntei para ele o que que era, o que que não era, Funciona mesmo, e né? aí ele me Porque explicou. assim, a hipnose, quando a gente pensa, fala, a pessoa sai do eixo dela, não tem consciência. E eu, que já fiz, é totalmente diferente. Você tá consciente de tudo ali, né? Isso, obrigado por já adiantar o assunto. E é exatamente isso que ele me explicou, né? E aí eu procurei, pesquisei todas as escolas. Eu falei, eu vou fazer a mesma que ele fez, porque era mais tradicional e quando eu via todos os bons terapeutas tinham passado por ela. Então, na pandemia eu fiz 3 formações, essa foi a primeira. E como só dava para fazer online, eu aproveitava o O tempo que eu tempo, né? ficava no carro, estudava e fiz o curso online. E aí, o que eu aprendia, eu já ia aplicando na Clô. Não. Então, eu fazia o controle de enjoo. A Clô teve 2 grandes enjoos na vida dela. Na primeira vez, eu não sabia o que fazer. Eu ainda não tinha as informações. Coitada, ela passou mal, como todo mundo que passa por um processo de quimioterapia costuma Sim. ter, né? Da primeira vez, eu não consegui fazer isso. Na segunda vez que ela teve um grande enjoo, aí eu já sabia. Aí foi quando mudou a medicação para uma mais Sim. forte, uma mais agressiva. Aí estava lavando louça em casa, as meninas vieram, falou, pai, a mamãe está passando mal no lavabo. Fui lá e literalmente em 5 minutos fiz um procedimento com ela. 5 minutos depois ela já estava tomando banho, se preparando Olha. para dormir. Eu fazia o relaxamento com ela toda noite para ela dormir bem, né? Fazia os controles para ela não passar mal nas químios. Mas sabe uma coisa? Não tirando o mérito da hipnoterapia, mas eu vejo isso na laser terapia, porque eu também agora eu parei um pouco também, né? Estou mais em outras áreas, mas eu ainda, quando me chamam por indicação, eu ainda faço a laser terapia nas fissuras mamárias, nas mamães. E as minhas colegas que fizeram o curso comigo, usam o mesmo aparelho, fazem várias sessões para ter um resultado. E normalmente as minhas pacientes, que são indicações, fazem uma, duas no máximo e já cessam. Por quê? Porque quando eu faço o laser, não tirando o mérito do laser que é maravilhoso, do ILIB, do laser 100 miliwatts, o infravermelho e vermelho, eu coloco fé
ali no momento que eu tô fazendo, eu vejo o bebezinho ali chorando, querendo mamar, tal, e a mãe com o peito às vezes sangrando, fissuras e etc. Então, eu creio que a parte da hipnose, às vezes a pessoa pode fazer o mesmo curso que você faz, mas na hora de aplicar, se a pessoa não faz com fé, faz com o que gosta, o resultado não é igual. Você não acha isso também? Sim, faz sentido, é verdade. Porque, na verdade, funciona para tudo na vida, né, Carol? É. É tudo na vida. Então, ah, quando você. Olha, eu sou Carol, eu sou Ana Carolina. Ana Aqui eu sou Carolina. Ana Talks, tá? Porque o Carol, Carolina, como eu já falei aí nos outros programas, tá muito vinculado à clínica de estética e saúde. Então, eu quis colocar, como eu tenho dois nomes, já aproveitei aqui no podcast para ficar o Ana Talks Dona Dil. Porque o Carolina Fredi, tá vinculado muito à estética, né? Mas Carol, Ana, sou tudo eu. Então, funciona da seguinte maneira: quando você crê em alguma coisa, né, você literalmente mergulha de cabeça naquilo, né? Sim, E isso faz totalmente sentido em absolutamente tudo na vida, principalmente quando a gente está falando em aspectos terapêuticos, porque quando você acredita que um procedimento, que um processo vai funcionar, a tendência é que funcione, é porque verdade. você já faz com que seu próprio corpo esteja É, preparado e cada um pronto. falou de um jeito, né? A lei da atração, a lei, a fé, né? É, Cada um tem a sua denominação, mas que de fato é, existe isso, né? existe um lado científico para isso, tá? Então, é complexo, não dá para falar rapidamente assim, mas em termos assim, sendo muito direto, né? Quando você crê em alguma coisa, você faz com que o seu organismo inteiro esteja preparado e propenso para que aquilo que tem que acontecer aconteça. E esse é o princípio daquilo que a gente chama de efeito placebo. Hum, Então, é famoso você ouvir falar de pessoas que tomam comprimidos de farinha ou de e açúcar, tem o e aí falando, ó, resultado. isso daqui é um remédio inovador, milagroso, é próprio para o seu caso, a pessoa toma e ela melhora, né? Ou quando criança, né? Fala, a mãe ainda vai dar um beijinho machucado, E vai vai sarar. sarar, né? É, né? Bom, existem disparos de toda uma circuitaria neural e de toda uma descarga hormonal no seu organismo para predispor tanto para as coisas positivas como para as negativas. Então, isso daqui funciona muito bem para a gente entender como é que é o processo de curas e também o processo de adoecimento, né? Porque funciona para os dois lados. Então, se eu acredito que, puxa, a pessoa espirrou do meu lado, eu acho que eu vou pegar o resfriado dela, né? Eu respirei o mesmo ar que ela, eu vou ficar resfriado. Bom, é muito provável que você fique mesmo, porque daí você está avisando o teu corpo, né, de que, assim, todo um sistema imunológico é inativado, muitas vezes É. é assim, é, aí não tem nada a ver com religião, crença. Não, não, não. É fisiologia mesmo. Pura química do corpo. Agora, como é que as coisas acontecem quando a gente envolve fé, né? Ah, aí é uma questão um tanto quanto delicada, porque muitas vezes as pessoas falam para a gente assim: não mistura, não traz para a mesa religião, política e futebol, né?
porque são coisas controversas, são coisas que geram atritos e Sim. resistências e tudo mais. Mas, como cristãos, a gente age da seguinte maneira. Como E é que... cristão engloba muita coisa, né? Desculpa te cortar aqui, né? Mas ser cristão tem várias denominações hoje, né? Para você ser um cristão, né? Sim, as denominações, esse é um assunto que dá pano para manga, e é legal você trazer um pastor, é legal você trazer um teólogo, alguém para falar especificamente sobre isso, mas nós, como cristãos, o que é que a gente fala? A gente segue os dois grandes princípios, os dois grandes mandamentos que o Senhor Jesus deixou, né? Amar a Deus. Café, conhece essa brincadeira do Não, CAFE? não. Então, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Você nunca mais esquece disso. Então, é amar a Deus com tudo que você é e o próximo como a si mesmo. Né? Café. Café. Coração, alma, E força e assim, entendimento. Ou e- seja, quando o hebreu, quando o judeu fala isso daí, né, é uma simbologia daquilo, assim, ele quer dizer tudo, com tudo que você é. sim. Com tudo que você é. Quando ele fala, estava até falando para o Leandro agora, né? Quando o judeu fala norte a sul, né, de céus e terra, ele quer dizer tudo. Né? Mente e coração, está dizendo assim, com tudo que você é. Né? Bom, como é que a gente faz isso na prática? É a questão do acolhimento, sem julgamento. Peraí, a pessoa está com uma dor? Peraí, dor é dor. Não importa qual é o gênero dela, se é homem, se é mulher, se a cor de pele não importa, não. É uma pessoa. E dor é dor. Não importa se é medo de barata ou se é um A caso assim, intensidade uma da dor, coisa. né? Não importa. Dor é dor e toda dor tem uma causa. E aí o que é que a gente trata? A causa da dor. A causa da dor. Como cristãos, assim, também, assim, a gente parte do seguinte pressuposto. Qual é a origem de todos os males que existem na face da Terra? Assim, tanto físicos como espirituais. A separação que houve entre nós, homem e Deus, por conta de uma desobediência. Sim. Bom, então, assuntos teológicos à parte, essa é a origem real de todos os traumas, de todos os males. Porque a partir do momento da desconexão do homem com Deus, surgem todos os problemas, todas as doenças, todos os perrengues. Né? Nesses 40 anos de vida que eu também notei o poder da palavra, pro bem ou pro mal. Exato. É impressionante quando você fala para alguma coisa pro bem ou pro mal, isso interfere na vida, assim, em todos os segmentos da vida. Então, eu até fico falando para os meus pais: olha o poder da palavra, fale isso por você, não fale isso por mim, porque é uma coisa tão simples que às vezes a pessoa foi ensinada assim, né? E leva um padrão, mas que você pode cortar esse padrão, né? Não é porque você aprendeu assim, seus pais foram te ensinar assim, que você tem que continuar sendo assim, né? Exatamente. Exatamente. E sabe que eu ia te perguntar também? O que de fato é a hipnose e como ela se aplica às terapias? Boa pergunta, obrigado por ter perguntado isso. A primeira coisa que a gente tem que falar é a seguinte: o pior defeito da hipnose é o nome. O nome hipnose foi dado por Braid, foi um médico que desenvolveu todo um processo né, de trabalho, e eu acho que a contribuição dele foi fundamental para todo esse processo de desenvolvimento daquilo que hoje a gente chama de hipnose. É uma longa história, mas trazendo isso daqui de uma maneira resumida,
O pior defeito é o nome porque as pessoas têm medo por conta de coisas que foram feitas nos filmes, em desenhos do Pica-Pau e tudo mais. Isso aí não é Que a pessoa vai absolutamente. ficar eh, voando A pessoa assim, acha que né? vai dormir, que vai perder consciência, que É, vai perder os sentidos, que a outra pessoa vai dominar a sua mente. Não é exatamente. nada É, disso. porque a gente vê até hoje algumas coisas na TV e de algumas pessoas falando e coloca esse nome de hipnose, né? Até Não, o pode até ser, e de vez em quando é. Porque qual é o processo envolvido na hipnose? Aceitação. se a pessoa não aceita, você não Não pode. acontece, não acontece. Então, Agora, se a pessoa aceita, você pode mesmo sim, se submeter aos comandos que você sim. está falando, né? Então, aceitar o quê? Assim, as sugestões, né? Então, a própria palavra já fala, não é uma imposição, é uma sugestão. Agora, você pode ser persuasivo na sua sugestão, né? E mesmo com toda a persuasão, você ainda mantém as suas propriedades cognitivas, você não perde a razão. Sim. Então, assim, a gente já avançou um pouco no, na explicação, mas assim, a explicação clássica de hipnose, com a qual eu concordo em grande parte, em alguma coisa eu acho que ela precisa de uma complementação. Diz o seguinte: a hipnose, antes disso, como é que você aprende, como é que você interage com o mundo? Através dos teus 5 sentidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Você percebe o mundo através dos teus 5 sentidos. Então, isso daqui são as anteninhas que você tem para aprender o que acontece no mundo aí fora. Sim. Né? Mesmo já dentro da barriguinha da sua mãe, quando você estava sendo formada, né, você começou a ter informações que chegavam através da ligação, né, do feto, do embriãozinho, né, com a mamãe. Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não nasce como uma folha em branco. A gente nasce como uma folha em branco para uma porção de coisa, mas existem várias informações que já são pré-carregadas em nós através da nossa conexão com a mãe e com o mundo exterior. Bom, Mas você diz assim, no embrião. No embrião já está conectado com a mãe e com o pai, né? indiretamente, indiretamente. Claro, você carrega o DNA não só dos seus pais, mas dos seus ancestrais também, seus avós, bisavós, né? E essa questão genética é uma coisa muito complexa que Deus criou e por mais avançada que seja a ciência, a gente ainda descobre assim muitas coisas. Tem muita coisa sendo descoberta ainda hoje. Então, você sabe que a fita de DNA tem metros e metros e metros de extensão, Sim, né? sim, sim. Bom, vamos trazer isso para o contexto, então, das terapias. O que é a hipnose? A hipnose, ela é quando você coloca as informações que você recebe através dos teus sentidos para dentro, e de vez em quando a gente aponta para a cabeça, porque a cabeça é o lugar onde a gente acomoda o cérebro, que é o principal órgão de toda a cognição. Então, o cérebro é a máquina pensante, mas você tem neurônio espalhado pelo corpo todo. E aí, principalmente no intestino, né? E assim, É, que dizem que é o segundo cérebro, né? é, é muito conhecido por esse nome. Tem gente que concorda, tem gente que não É. concorda. Tenho um dos meus professores, ele é neurocirurgião, né? Um cara com quem eu aprendo muito. Ele ensinou pra gente que nós temos um neurônio com mais de 1 metro de comprimento que vai da tua cintura até a pontinha do teu pé. Bom, são basicamente 3 tipos de neurônio que a gente tem no corpo. A ciência deve descobrir talvez alguma coisa diferente daqui para só Deus sabe. Mas tudo aquilo que acontece de físico, né, envolve
circuitaria neural, descarga elétrica, descarga hormonal, né? Enzimas, tudo aquilo que tem de neurotransmissor no teu corpo que é secretado e é algo físico-biológico, mas existe aquilo que é intangível. Como é que a gente explica emoções? A ciência até tenta explicar. Como é que a gente explica sentimento? Né? Então, são aquelas coisas que E já até entram. traumas aí também, né? E a gente vai falar sobre os traumas, de onde eles surgem. Então, todas essas questões mais intangíveis, elas causam reflexos físicos. Então, tudo aquilo que você pensa, sente, tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que Você você fala. fala, que escuta, tudo é uma palavra forte, né? Tudo, nada, sempre, nunca, assim, é muita coisa, né? Mas aí, nesse caso é tudo. Tudo o que você coloca para dentro gera obrigatoriamente uma resposta física, mesmo que essa resposta seja indiferença. Quando está tudo normal, está tudo normal, está tudo bem, né? Mas, por exemplo, você entrou aqui na sala, tem o ar-condicionado, tá geladinho. Você sai daqui, tá calorzão aí fora. Aí escutou um latido de um cachorro. Se era um latido fino, assim, você tá, o cachorrinho tá brincando. Agora, se é um latido de um cachorro e ele tem aquele jeitão de coisa ameaçadora, você vai ficar de olho para ver se o bicho não tá vindo na tua direção. Ou seja, e aí tem as expressões, né, que a gente usa: borboletas no estômago, frio no estômago, nó na garganta, peito apertado, estômago amarrado, assim, sei lá, qualquer figura de linguagem que se diz respeito a uma emoção com uma manifestação física. Então, tudo aquilo que você imagina, pensa, gera, sim, uma resposta física, mesmo que seja imperceptível, mesmo que seja invisível. Então, dentro de você, por exemplo, uma notícia bombástica. Tem gente que fica com náusea, que fica com vontade de botar as coisas para fora. Né? Quando vê uma imagem muito impactante, ou então você vê uma cena e você se emociona com aquilo, você chora e tudo mais. Então, a neutralidade é uma emoção do mesmo jeito como zero é número, do mesmo jeito como pausa também é música. A neutralidade, a indiferença também é uma emoção, e graças a Deus por isso, porque senão a gente ia ficar louco. Né? Sim. Então, assim, só já pegando um gancho com aquilo que você falou, com relação à origem dos traumas. Dr. Gabor Maté, que é um médico muito conhecido por todos os terapeutas, ele tem um vídeo no YouTube que é muito bom, eu recomendo todo mundo que veja, que chama A Origem dos Traumas. A origem dos traumas. Ai, Leandro, coloca aí depois para o pessoal Dr. Gabor assistir. Maté, Tá. tá? Mas basicamente, condensando tudo isso daí, qual é a origem dos traumas? O trauma acontece aonde? Ok, quando você bate o corpo, você cai, quebra um osso, é um trauma físico. Mas quando a gente fala de trauma emocional, a gente está falando de alguma coisa que acontece aqui dentro, Que não é visível, não né? é visível. Como acontece isso? Então, uma pergunta, eu já te fiz essa pergunta, mas a pergunta com a qual a gente sempre costuma começar um processo terapêutico é: define para mim o que é realidade. Aí a gente já conversou bastante sobre isso daqui, então, assim, de forma retórica, e vamos falar. A realidade, ela é pessoal, é a maneira como eu interpreto um fato. O fato é real. O fato é isso aqui. Isso daqui é uma caneca verde. É verde para nós que enxergamos normalmente, para um daltônico pode ser diferente. Sim. Então, aqui eu estou sentindo a água geladinha aqui dentro do copo. Mas para um esquimó isso daqui pode ser a temperatura de um chá. A água tá fresquinha, tá gostoso, né? Tá quentinha até. Porque para ele frio é diferente do frio que a gente Sim. conhece. Bom, enfim, deu para entender, né? Uhum. A maneira como eu
através dos meus 5 sentidos, interpreto alguma coisa, passa a ser aquilo que eu chamo de realidade para mim. Então a gente costuma dar sempre aquele seguinte exemplo que eu já contei para você, a historinha, né? Por exemplo, imagina que a Aninha, Carol, pequenininha, de 2 aninhos, está ali vendo a mamãe cozinhar, né? E aí a mamãe, tudo, absolutamente tudo que sai da panela da mamãe é delicioso e cheira muito bem. Aí tá lá a dona Bernadette fazendo a comidinha dela e num determinado momento ela se vira para pegar sal, um tempero, é o tempo de você ficar na pontinha do seu pé, alcançar quase o cabo da panela, só que aí a sua mãe se vira, no instinto protetor de mãe, ela te afasta do perigo. É um reflexo de mãe, né? Filha, não! Sim. E aí você pequenininha cai assustada de costas na sua cabecinha, Carolzinha de 2 anos. Mamãe me empurrou, ela me agrediu, ela gritou comigo, assim, o que foi que eu fiz? Só que pela sua mãe, né, foi, graças a Deus ela não alcançou a panela, porque isso aqui é uma frigideira com óleo fervendo, eu tô fritando bife aqui, se esse óleo cai em cima da minha filha é um problema pro resto da vida dela. E aí é alívio de um lado e dor para outro. Mesmo fato, mesma situação, mesmas circunstâncias, 2 visões totalmente opostas. Então, que podem gerar traumas também. Então, pro lado da criança, pode gerar um trauma assim, tipo, nossa, eu fui agredido pela pessoa que eu mais amo, né? A minha mãe que deveria me proteger me agrediu, assim, por que que ela me empurrou? Ela não entende nada, né? Pelo lado da mãe, isso pode gerar, por exemplo, meu Deus do céu, quase que eu causo um acidente. A Assim, sente culpada às vezes, né? exato. Então, guarda essa palavra culpa. Acho que a gente vai usar ela. Então, a origem dos traumas está na maneira como você interpretou cada uma das situações e circunstâncias na sua vida. O mesmo fato pode ser interpretado positivamente por uma pessoa e totalmente negativa de outra. Então, você tem, por exemplo, imagina 2 gêmeos, mesmos pais, mesma gestação, nasceram mesmo dia, mesma criação, só que imagina que um é extremamente na dele e o outro é bem espivetado. Os 2 levam bronca. Um pensa, ai meu Deus do céu, tinha que passar por essa, podia dormir sem essa. O outro pode pensar, ah, descobri um jeito de irritar o papai e a mamãe, descobri um jeito de fazer com que eles fiquem desconcertados, né? Eu achei divertido isso, vou fazer mais disso. E o outro pode chegar e falar, ah, meu Deus do céu, né? Ó dia. Então, assim, a maneira como cada um percebe pode gerar coisas que vão alimentando sensações, sentimentos. Isso daí, 1 vez, 2, 3, 5, 10, ao longo da vida, com situações e contextos diferentes, causa aquilo que a gente chama de somatização. E aí, de vez em quando, a pessoa passa por um determinado problema ou uma situação que normalmente é chamada de aquela gota d'água. E de vez em quando a culpa cai em cima daquela última situação que entornou o caldo. Sim. Né? E a pessoa acha que aquele é o problema. Não, não, aquele lá é o problema que disparou todo um processo de não aguento mais, porque o copinho já estava cheio, mas cheio do quê? De todas as situações vividas, experimentadas ao longo de toda a vida. Você falou até disso ao longo da vida. Eu ouvi falar há pouco tempo isso, que já foi comprovado cientificamente que todo ser humano vai desenvolver algum tipo de câncer. Porém, alguns vão desenvolver com 150 anos. Isso é, não vão estar vivos para desenvolver. E outros desenvolvem mais cedo. Mas que é algo que todos
vão passar. Alguns né, não vão estar vivos, né? Então, a expectativa de vida hoje é entre 90 e 100 anos. Então, pode ser acima de 100 anos que desenvolva esse tipo de câncer, qualquer tipo. Então, em vida, né, não vai ter esse tipo. E alguns têm, né, esse tipo de vida. Em vida, esse tipo, essa doença, né? Que muitos dizem que tem cura já, e a indústria farmacêutica não revela, porque é mais fácil usar medicamentos, e aí entra em outras polêmicas, né? Uhum. E só queria te fazer uma pergunta aqui também, envolvendo isso. Quem pode ou quem precisa dessa abordagem terapêutica? Muito bom. Então, juntando as duas coisas que a gente estava falando, todo esse processo histórico, e por processo histórico, eu quero dizer assim, uma criança de 2 anos pode ter problema. Acabei de mostrar, né, um exemplo, né? Então, assim, não tem idade para a pessoa começar a aprender que a vida é dura. Filho de um amigo meu, que hoje já é casado, é grandão, ele, quando era pequenininho, ele falava, a vida é dura. Felipe, tô falando de você. E é assim, ah, não tem idade para começar a descobrir que coisas difíceis acontecem na vida. É. E aí você vai passando por esses processos todos de aprendizado e o repertório de informação que você tem em cada fase da sua vida é responsável por determinar o tipo de reação que você vai dar para aquele problema naquela situação. Então, muitas vezes eu pedi para você guardar a palavra culpa, né? Então, existem 4 coisas que eu chamo de o quarteto do mal que causam danos e causam problemas terríveis na vida de qualquer pessoa. 2 delas são sinônimos, na verdade, as 4 são sinônimos, mas os, vamos agrupar de 2 em 2. Medo e dúvida. Medo e dúvida são coisas que derrubam qualquer um. Inclusive, essa é a raiz de toda a ansiedade, tá? Então, medo, dúvida, e as outras 2 são culpa e vergonha. Aí a culpa entra aí. A culpa entra aqui. Então, como é que acontece a questão traumática na vida de uma pessoa? Ou ela tem medo de alguma coisa, ou tem dúvida da segurança dela, ou do bem-estar, né? Ou ela sente culpa por alguma coisa, ou vergonha por alguma coisa. É, a culpa pode ser no presente ou no passado. Sim, sim. A vergonha também, né? E a outra que você falou, a Medo e dúvida. dúvida é o futuro, né? É, é. O Então, medo e a dúvida acaba sendo, pode ser também no presente, mas acaba sendo mais no futuro, né? o que é ansiedade, então, em curtas palavras, é aquela coisa que você tem de não saber lidar com essas 4 coisas. Ou alguma coisa que vai te gerar medo, dúvida, ou culpa, ou vergonha, e com a qual você vai ter que lidar, né? E você está antecipando uma coisa que ainda não aconteceu, mas que talvez até você saiba que vai acontecer. A ansiedade em si, ela não é ruim, ela é Tá. boa, ela te protege, né? Mas Ela tem que ser dosada, né? então, Tem que ter o medo, por limite. exemplo, também não é uma coisa ruim. O medo é natural, o medo é uma. Não sei se você. Quem assistiu aqui Divertidamente, né? Aquele desenho, né? É um desenho, né, da Disney. Então, ali você tem 5 sentimentos básicos, né? Na verdade, hoje a psicologia coloca mais de 20. Então, é assim, mas é bem didático, o desenho é bem bacana,
para explicar mais ou menos o que acontece, assim, os conflitos e tudo mais. É um desenho bem bacana, bem bacana. Legal. Bom, Eu vi uma parte, eu não vi ele inteiro, mas eu vou ver. Acho que tem mais de um, tem né? o 2. Ah, tem Tem um e o a dois. Riley já maiorzinha, quando ela começa a, a, a enfrentar as questões mais complexas da adolescência. É muito bacana, é bem bacana, né? Bom, então, quem precisa passar por processos terapêuticos? Bom, todo mundo que sente algum desconforto com alguma coisa cuja causa é emocional, pequena ou grande. Pequena ou grande. Já Porque atendi, essa pequena pode se transformar grande ali no é, futuro e próximo, né? assim, eu já atendi pessoas que vieram se queixar, Marquinhos, eu não quero mais ter medo de barata. Eu falei, bom, o medo é um sintoma só, né? Todo sintoma tem uma causa. Quando a gente vai pesquisar qual é a causa, a gente chega num abuso que foi cometido, né? É uma longa história, não vou contar ela aqui inteira, mas assim, Fica para um próximo programa, né? não, mas assim, a barata estava relacionada quando ela era pequena e a mãe gritava porque há 80 anos atrás não existia dedetizadora, Sim, né? E as casas ficavam abertas, os bichinhos entravam. sim. E vinha o pai com um chinelo e plaft, com uma vassoura e plaft, e matava o bichinho, né? E para uma criança, aquele bichinho marrom com anteninha mexendo assim, era a mesma coisa que um cachorrinho, que um gatinho. A criança não sabe o que que é peçonhento, o que que é sujo, o que que é limpo, o que que É, pode, o que que não pega pode. tudo, né? Não. Mas quando ela vê o pai matar o bichinho, ela fala, opa, aquela coisinha não deve ser do bem não, deve ser um bichinho do mal. E aí ela associa a barata a algo que não é bom. Só que ela associou a chinelada que o pai deu na barata com uma agressão. Se você contar para alguém, você apanha. Então, assim, por associação, a, a culpa caiu em cima da barata. Sim. Então é aquilo que a gente falou. A percepção da pessoa com relação a alguma coisa que aconteceu. Então, uh, todo mundo que passa por algum processo que foi entendido como sendo doloroso ou prejudicial, alguma coisa que causou algum dano, né? Entende e sabe que existem coisas que ficam gravadas e que, de um certo modo, Que a gente chama memória celular, né? exato, e de vez em quando é até memória muscular. Eu Então, já fiz uma terapia que você já ouviu falar da microfisioterapia? sim, Que é através também das memórias celulares, né? Que isso. você detecta alguns traumas, né? O Que que é fibromialgia, por exemplo? Uma doença autoimune. Da onde ela vem? Ninguém sabe. Para onde ela vai, todo mundo sabe. Ela vai para os músculos da pessoa que se contraem que e a sente muita pessoa, dor. ou seja, aquele excesso de cortisol jogado no corpo, a pessoa sendo bombardeada por sistema simpático, tipo, fica ligado, né? Assim, tá perigoso, não relaxa, não baixa a guarda. E a pessoa fica enrijecida e dói. É. Então, lembra, todo o processo, tudo aquilo que você coloca na sua mente, por mente, não é só no cérebro, mas é no corpo todo. Você pensa com o corpo. Essa fibromialgia, é só uma curiosidade. Você acha que é mais em homens ou mulheres ou... Dos dois. ou- É mais comum em mulher, É isso que eu ia falar, porque eu ouço mais em mas mulheres. os homens também sofrem com Principalmente fibromialgia. mulheres quando elas deixam o lado masculino delas muito forte e o feminino mais enfraquecido. Não Então, necessariamente, não não. necessariamente, não, não, não. Não necessariamente, de vez em quando, talvez seja até o contrário. É quando a submissão feminina, Ah, pode ser. quando a mulher muitas vezes não tem voz ou ela não pode se expressar, Aí quando ela ela não fica pode ali
presa, né? Então, quais são os problemas muito comuns, psicologicamente falando, com as mulheres que são tolhidas de liberdade de expressão? Dor física ou, muitas vezes, problemas na tireoide, problemas com falo, problemas na garganta, problema no pulmão, problema no coração, porque guardou aquilo ali. E é assim, e às vezes a pessoa fala que o problema da tireoide acaba sendo genético. Eu creio que não. Pode ter. Não, Tem você um não pode fator, descartar. É, mas eu acho que é muito mais da vivência da pessoa, de como tudo que ela passou, tudo que ela passa, como ela eh, interpreta e executa ali no corpo dela, é, na fala dela, no sentido dela, isso. e aí vai desenvolver algumas mutações aí Pode que. ser, mas não obrigatoriamente. Não tá ligado com aquilo que a gente conversou lá no começo. Se a pessoa acreditar, meu pai teve câncer no fígado, meu avô teve câncer no fígado, então Vou eu também ter, vou ter câncer no fígado. não. Não. Se você quiser ter, é muito provável que você Igual o desenvolva. infarto também. Tem a predisposição? Tem, mas Pode não. ter a predisposição biológica, mas pode ser que a pessoa, por conscientemente sabedora disso, ela chegue e lute contra. Fala, não, eu vou quebrar esse negócio aqui, eu não vou ter, eu vou me cuidar, eu vou tomar cuidado com relação a isso. Né? Ela pode até desenvolver, mas Sim. não de uma maneira letal como tenha sido com os outros do passado. Sim, porque na verdade, assim, qualquer doença que a gente tem, por consequência da doença, a gente morre por três tipos, causada ou pelo coração, ou pelo pulmão, ou pela cabeça. Que aí seria o AVC, a embolia pulmonar, embolia eh, vascular, né? Que creio que deve ter sido algo que aconteceu com a sua esposa também. Existe na medicina tradicional chinesa, a raiz de todos os males está no intestino, está no estômago, está naquilo que você come. Então, o alimento que você ingere é responsável por causar tanto a promoção da saúde como a destruição da tua saúde. Olha, Mas isso faz total sentido. É um com outro certeza. assunto, é uma Bom, outra conversa longa. inclusive a doutora Karen, que é nutricionista, que trabalha aqui conosco, ela é nutricionista e naturopata. Ela já está confirmada, vai vir aqui no programa, porque isso, assim, eu vejo na minha vida. A gente é o que a gente come. Em todos os sentidos, É, físicos, às vezes espiritual também. é espiritual, de doenças, até as pessoas até falam assim, nossa, mas não parece, você tem 40 anos. E acho que eu faço um monte de procedimento. Não é. Eu, por exemplo, desde criança, minha mãe sempre me tratou com homeopatia. Ela, ela começou a introduzir uma alimentação mais natural, depois que eu nasci. E aí depois veio as facilidades aí Uhum. das coisas sem glúten, sem lactose, né? E as coisas mais naturais que hoje tá com muito mais facilidade de você encontrar e mais acessível. Então, isso não é à toa que as pessoas, a expectativa de vida era 70 anos ou menos, e agora já tá mais de 80, 90. Meu avô mesmo faleceu esse ano, em janeiro, com 94 anos. Minha avó, o ano passado, com 93. E minha outra avó, com 90. Já meu outro avô faleceu com 68, com infarto fulminante, mas fumou muitos anos, bebeu muitos anos. E já tinha parado há 20 anos de fumar e beber. E mesmo assim, você vê que fica ali na memória celular. Uhum. Então, o que você come, o que você bebe, o que você faz, o que você pensa, o que você fala. Isso, Aí você tocou no X da questão. É no que você pensa. Porque, lembra que eu falei? Tudo aquilo que você coloca para dentro gera obrigatoriamente uma resposta física. Sim, Então, colocar para dentro
literalmente, você ingerir alguma coisa, aquilo que você ingeriu vai gerar uma consequência física. Aquilo que você pensa também gera toda uma consequência física. Então, o que é que a gente costuma falar? O modo como você pensa determina o modo como você sente. O modo como você sente É uma determina cadeia, né? determina o modo como você faz as coisas, e o modo como você faz as coisas determina os resultados que você tem. Então, os resultados que você tem são primariamente originadas aonde? Na maneira como você pensa, como você acredita, como você quer acreditar, como você decide acreditar. Então, mas da onde parte todo esse raciocínio primordial, assim, básico de como eu escolho fazer as coisas, todo o teu repertório de experiência e tudo aquilo que você já viveu e coisas que você escutou. Agora eu vou meu lado fotógrafo, né? Uhum. Henri Cartier-Bresson dizia que a gente não fotografa só com a câmera, com os nossos olhos. A gente fotografa. Na fotografia, a gente coloca tudo aquilo que você já assistiu, tudo aquilo que seus olhos já viram, todas as músicas que você já escutou, os livros que você já leu, os amores que você teve. Ou seja, é um compilado todo de coisas que você coloca na sua arte. E é Ou seja, engraçado, eu sempre gostei também de fotografia, eh, gosto de fotos. Até hoje eu ainda revelo algumas, porque muita gente não legal. revela mais nada, né? Tenho muita coisa em nuvem, a gente revelava muito mais, mas eu tenho bastante álbuns guardados e algumas fotos ainda revelo. Gosto de pôr em porta-retrato, eu gosto bastante disso. A gente já falou um pouco disso, mas só para finalizar esse gancho aqui das nossas perguntas, quais são as perguntas mais frequentes sobre a hipnoterapia que você recebe aí dos amigos, pacientes, clientes e todos, né? Eu vou dormir, eu vou perder consciência, você vai mandar em mim, eu vou, Vou fazer algo que eu não eu vou queira? para Nárnia, assim, né? Não. Então é assim. ah, o processo hipnótico ele é altamente científico. A hipnose, aliás, ela é uma atividade homologada pelos conselhos federais de medicina, psicologia, odontologia, farmácia, educação física, terapia ocupacional, então, conselhos federais. E Sim. é uma prática, Você pode usar em todas essas áreas. todas essas áreas e outras, todas. Ah, Crianças, tudo pode fazer também, qualquer idade. um dos meus instrutores, ele falava, hipnose deveria ser ensinada em escola, justamente porque é uma ferramenta excelente para absorção de informação, para foco, para aprendizado, para porque é um processo aonde você consegue deixar de lado o que não precisa de atenção e focar sua atenção naquilo que precisa de atenção. Ok. Então, essencialmente, esse é o processo hipnótico. É você se abstrair daquilo que não precisa fazer parte da tua atenção naquele momento, né? E se focar naquilo que você precisa se focar. Tá. Tá? Então, em todo esse processo, né, você tem mecanismos fisiológicos que podem ser usados para ajudar todo um processo de concentração desse foco na solução que você quer atingir. Então, num processo terapêutico, qual é o objetivo? Então, todo mundo que precisa de terapia tem uma dor. Então, o objetivo é solucionar aquela dor. Qual dor? Emocional. Para qualquer outra dor física, tem especialista. Quebrou osso, você vai no ortopedista, né? Né, Você está com problema no coração, fisioterapeuta. você vai num cardio. Assim, por aí vai. E aí, em comparação, até que a doutora Elisa também vai vir aqui, que ela é médica acupunturista,
O que que a hipnose e a acupuntura podem estar interligadas de alguma maneira? É assim, quando a gente fala de trato emocional, a gente está falando daquilo que é intangível, né? Então, a acupuntura, ela é maravilhosa, porque ela vai tratar Os pontos, pontos, né? gatilhos, né? Exato. Então, são chamados de pontos gatilho justamente porque eles disparam reações fisiológicas em órgãos correlatos àquele ponto. Exatamente. Então, todo o teu corpo está interligado. Como a reflexologia, né? Isso, por quê? Porque do seu tronco descem 12 nervos. E você tem esses canais que são... é um design divino. Deus fez a Sim. gente assim. Onde você tem paralelos. O que acontece de um lado reflete do outro lado no seu corpo num determinado ponto, né? Uhum. Na grande maioria das vezes. Então, tanto que tem aquela... Saindo um pouco da minha área, entrando já talvez em alguma coisa em áreas de acupuntura, você tem o yin e o yang, né, que Sim. muitas vezes também é mal compreendido por muita gente, achando assim que é papo esotérico e tudo. Mas não, é uma representação de quente e frio. Então você tem um lado quente, um lado frio. No yin e yang você tem no yang uma semente do yin, no yin uma semente do yang. Então você tem no quente uma sementinha do frio, no calor uma sementinha, né, e vice-versa assim. Bom, uh, como é que as coisas funcionam nesse âmbito físico? Quando você trata um ponto gatilho específico, você está tratando de todo um canal, né? E que vai refletir na saúde geral do seu corpo de diversas maneiras. Quando a gente está falando de a acupuntura trata aspectos emocionais também, totalmente. Mas aí é um outro assunto, é uma Sim. outra coisa, é um assunto para você lidar com um profissional específico Habilitado. de acupuntura, É. porque ele vai falar com propriedade, né? Uhum. Mas eu, como um terapeuta com especialização em traumas emocionais, e por isso, cabe aqui dizer que todo o trabalho é interdisciplinar. Sim, isso que eu ia falar. Até na estética, assim, às vezes a pessoa quer vir fazer um tratamento para ter um resultado satisfatório. E não é Não é assim. assim. Você começa com uma limpeza de pele, que a Rose vai vir aqui falar com a gente. A gente prepara a pele para fazer um laser, para fazer um injetável. É E o resultado é outro isso. do que a pessoa só vir fazer a toxina. Entendeu? A durabilidade, o resultado vai ser totalmente outro, Exato. entendeu? Então, por exemplo, na minha área, o que é que eu preciso? Eu preciso de psicólogos, eu preciso de psiquiatras, porque são os únicos, assim, por legislação brasileira, os únicos que podem prescrever medicamento. Ó, doutor Jonas, você não quer vir aqui no meu podcast, você não quer falar. Mas olha aqui o Marcos falando que precisa de psiquiatras. Então, você precisa Precisa. vir aqui. Se você não quiser vir sozinho, o Marcos acompanha você e a gente bate um papo junto, porque hoje a gente também vai falar com a Tati, que ela é psicóloga e psicanalista, que também está interligado. Então, eu acho que tudo nunca é uma coisa só, a gente sempre tem que trabalhar em âmbito multidisciplinar, né? Isso. E Né? normalmente nós estudamos outras áreas. Por exemplo, eu estou estudando psicanálise também. Sim, Então, a gente sabe que quando você só tem uma ferramenta, é aquela tal história, se o que você tem é um martelo, qualquer problema vira prego. E não é assim, não é assim. Então a gente tem que saber lidar com essa, essa coisa multicamadas que é a alma humana, sim. que é o corpo humano. E aí a gente entra, por exemplo,
em todas essas questões, quando a gente lida com uma pessoa, de novo trazendo Jung para a mesa, ele falava, você conheça todas as técnicas, conheça todas as ferramentas, domine tudo aquilo que você tem à sua mão, mas quando você for tratar de uma outra alma humana, seja somente uma outra alma Tá até humana. escrito aí atrás de você. Seja gentil com você mesmo. Exato, exato. Então é assim, qual é a ordem do Senhor Jesus? Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, peraí, então eu preciso saber me amar para poder amar o outro. E aí, trazendo meio que amarrando um pouco as coisas, né? O que a Bíblia diz a respeito de cuidar da mente? Ela é muito clara, sobre tudo que você tem que guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Bom, para o judeu se fala assim, é aquela figura de linguagem que a gente já falou. Quando ele fala coração, ele está falando de você todo. Porque o coração, se parar o coração, você morre. Sim. Né? Ou seja, cuida daquilo que é responsável por te manter vivo. Ou seja, é você inteiro. Então, principalmente cabeça, pensamento, né? E tudo aquilo que você coloca para dentro. Então, cuidado. Você não tem domínio sobre aquilo que acontece fora. O que é que você pode controlar? Com as informações que você recebeu, com aquilo que entrou. Então, com aquilo que eu tenho. Pera, então o que eu faço com essa informação? O que é que eu faço com isso que aconteceu? Né? Sim. Minha esposa morreu, minha mulher morreu. O que eu faço com isso? Eu entro em luto desesperadamente pelo resto da minha vida, né? Eu vou carregar essa dor até quando? Ok, esse é um outro assunto, né? Sim. O luto não tem prazo, tá? Assim, mas como você vai reagir a ele é responsabilidade de cada um, né? Tá. Só para concluir aqui, como que as pessoas fazem para ter mais informações, agendar consultas com você? Como que funciona a consulta? Ou os lugares que você atende? Como que pode ser feito online? Pode ser só presencial? Como que funciona tudo isso? Como o processo é meramente conversacional, eu não preciso encostar na pessoa. Então, dá para fazer online. Tá. Então, Então a pessoa pode estar do outro lado do eu mundo atendo e pode pessoas fazer a em outros hipnoterapia. países Ótimo. online. Então, já atendi gente dos Estados Unidos, gente na Europa, gente na Ásia. Tem o fuso horário, tem que acordar de madrugada de vez em quando para atender, mas tudo bem, dá para fazer, não tem problema nenhum. E presencialmente aqui, né? Então, depois, se quiser até colocar Ó, lá. não é aqui no podcast, não, viu, Não, gente? não, é aqui na clínica. É na Clínica CF e também no Coworking Novare, tá? Então, o Marcos faz parte da equipe da Clínica CF, que são profissionais multidisciplinar da área da saúde e estética, e também ele também aluga salas quando necessário no Coworking Novare para atender os seus pacientes que procuram. E na clínica acaba sendo mais indicações, né, e etc. Então, aqui dentro da Inovare, onde tem o podcast, onde tem o Anatalks, onde tem a Clínica CF, que é Clínica Carolina Fred, e a Inovare Cowork, ele também tem uma sala para poder fazer a terapia, para fazer a hipnose e tratar todos esses traumas, essa ansiedade, o medo, essa dúvida, a vergonha, a culpa. Faltou alguma coisa? Não, tem um monte de coisa, né? Mas assim, acho que esses são os principais, né? Basicamente, né? Na verdade, dores emocionais, elas não têm classificação de mais simples, mais complicadas. Não, é o que eu falei, dor é dor. Desde medo de barata, desde medo de altura, claustrofobia. Quais são os problemas que essas coisas causam? Coisas comportamentais acabam gerando timidez,
acabam gerando agressividade, né? E acaba afetando obrigatoriamente um convívio social. Então, você lidar Sim. com uma pessoa excessivamente tímida ou assim, eh, excessivamente agressiva, É né? Então, complicado. esses problemas comportamentais, de vez em quando, são gerados por questões emocionais que precisariam ser trabalhadas. E algumas pessoas. E aí está o X da questão. De novo, voltando àquela questão: quem pode se tratar disso? Todo mundo. Agora, a pessoa tem que partir da pessoa a consciência de que eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Enquanto E não quero dá, ajuda, né? não dá para fazer aquele negócio. Marcos, o meu filho precisa de terapia. Falou, ele sabe disso? Ele quer? Porque se ele não quiser, você vai gastar dinheiro à toa. Marcos, infelizmente eu vou ter que marcar outro podcast com você, Vai porque ser um faltou prazer. muitos assuntos que eu quero falar aí com você sobre o luto, que você falou que cada um tem um tempo. Quero saber como que foi o seu, das suas filhas. Tem vários outros assuntos para a gente conversar. E gostei muito que você veio aqui. Desculpa te interromper. Imagina! Mas eu acho que já deu para todo mundo entender um pouquinho o que é a hipnose, o que é a hipnoterapia, o que ela faz, os benefícios. E aos poucos a gente vai trazendo mais conteúdo e vai abrangendo mais a fundo tudo que a gente pode tratar para cuidar da pessoa, do ser, né, do nosso irmão, do nosso amigo. Enfim, muito obrigada pela sua presença, muito Eu que obrigada pelas agradeço. suas explicações, muito obrigada por cuidar de mim, Prazer imenso. porque foi já há alguns anos, né? Uhum. E hoje eu vejo o resultado que foi, e você contribuiu muito para isso. Dei um pouco de trabalho, né? Mas tudo bem, né? Faz parte. Aqui tá o cartãozinho do Marcos, ó. O cartãozinho dele aqui. Aí tem o cartãozinho aqui da Inovare e da Clínica CF. É só agendar na recepção ou falar com o Marcos diretamente. O Marcos tira as dúvidas. A sessão dura em média, vai depender muito de pessoa para pessoa, mas é de 2 até 5 horas, né? Normalmente, 2 horas e meia, 3, pode chegar a 4 horas Ah, tá. fácil. Tá. Dá para fazer em menos tempo? Claro que dá. Claro que Isso dá. vai depender da pessoa e tudo mais. O número de sessões, a mesma coisa. Vai depender de quantos traumas, de tudo que precisa ser tratado para saber quantas sessões. Mas tem gente que uma sessão já resolve. Então, isso vai muito de pessoa para pessoa. Mas o Marcos vai voltar aqui, né, Marcos? Para a Se gente Deus conversar quiser. mais e falar um pouco mais desse assunto que é muito interessante, que hoje está muito em alta, né? Essa questão do, as pessoas estão muito doentes, né? Psicologicamente, né? É, Essa é uma questão muito delicada. São muitos fatores, né? Hoje, é, o mundão aí não está colaborando em nada, né? é pandemia, é a evolução muito grande aí da internet, de tudo. Então, é difícil acompanhar. Eu, que já passei tive as duas gerações, porque tem muita gente que nasceu de 20 anos para cá, que não viveu o que a gente viveu. Então, para eles é tudo normal. E a gente que viveu uma outra realidade que é bem diferente de hoje, a gente vê a diferença que é, né? É, não dá nem para dizer que é melhor ou pior, mas tem seu lado bom e seu lado Uhum. ruim, né? Das Isso. coisas. Mas assim, eu agradeço de ter vivido o passado ali que não existe mais. Então, por isso que eu já deixo já aqui o convite aqui, ó, pra gente marcar para conversar Vai mais. ser um prazer. E muito obrigada pela sua Eu que presença, agradeço. Marcos. Então, ó,
Se quiserem marcar, só agendar aqui na recepção do Coworking Novare, a Grazi, nossa recepcionista, fica com o contato tanto da Clínica CF quanto do Coworking Novare. E também a gente vai deixar aqui, aqui embaixo na legenda, o Instagram do Marcos, porque aí ele tem algumas informações que aí podem até entrar em contato direto com ele. E aí lá você pode pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Muito obrigada. Obrigada, Muito Marcos. obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo. Deus te abençoe. Amém. Deus E abençoe obrigada vocês. pela audiência. Espero que vocês tenham gostado desse tema, desse programa. Deixe seus comentários, curtam. E a gente vai seguir aí com esses temas nos próximos programas. Obrigada. Tchau, gente.